Olá pessoal, sou o Dr. Gustavo Cortiano, sou cirurgião do aparelho digestivo e hoje vou responder algumas perguntas sobre cirurgia bariátrica. Primeira dúvida muito frequente é como faço para saber se preciso de uma cirurgia bariátrica? Então a gente tem alguns critérios, né? O principal é o IMC, que é o índice de massa corpórea. Então começamos com o índice de massa corpórea a partir de 25, que é um IMC normal. De 25 a 30 é o paciente que tem sobrepeso. De 30 a 35 já temos a obesidade grau 1. De 35 para frente, que é a obesidade grau 2, nós já classificamos em obesidade mórbida. Obesidade mórbida é onde teremos aqui as indicações cirúrgicas. O IMC de 35, para ter indicação de cirurgia, precisa ter uma comorbidade associada, geralmente uma comorbidade importante, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, colesterol alto, apneia do sono grave, doença cardiovascular. Então são doenças que vão aumentar o risco de serem agravadas com a obesidade e também o risco de mortalidade, tá? Então são critérios que a gente precisa seguir, claro, não são os únicos, a gente vai falar mais para frente na conversa de hoje, mas é o que a gente precisa ter bem documentado e fundamentado para poder indicar a cirurgia. Por qual motivo uma pessoa deve fazer a cirurgia bariátrica? Então, a obesidade é uma doença muito comum no nosso meio. Hoje a gente tem no Brasil mais de 50% das pessoas com sobrepeso. A gente tem obesidade mórbida em mais de 10%. A obesidade traz muitos agravos à saúde, além das doenças, né, das comorbidades associadas, que já citamos antes, como diabetes, hipertensão, dislipidemia. Nós também temos um aumento de risco por câncer, então vários cânceres estão associados à obesidade e a um aumento de risco. A doença cardiovascular, principalmente, então o infarto, o acidente vascular cerebral aumentam muito, o risco de morte súbita pela apneia do sono. Então a obesidade deve sim ser tratada desde o seu primeiro estágio para a gente evitar o aumento de risco por essas causas, tá? E a bariátrica em si, no foco do obeso mórbido, mais ainda, porque esse paciente tem sim que correr atrás desse tratamento, não necessariamente com cirurgia, claro, mas no paciente que tem indicação para diminuir esse risco de morbimortalidade, que é agravo pelas doenças e também de mortalidade pelo risco que elas trazem. Outra pergunta, então, se depois da cirurgia bariátrica eu devo comer apenas alimentos light. Claro que seguir uma dieta apropriada no pós-operatório é muito importante. Então, no pós-operatório ali imediato, de pelo menos 2 anos, é o período que a gente considera como tratamento ali da perda de peso especificamente, onde o paciente vai ter um segmento mais marcado com toda a equipe, com consultas periódicas. Ali realmente é essencial que ele siga toda a dieta passada. A maioria dos alimentos passados realmente são light. Não adianta seguirmos um estilo de vida muito desregrado, porque a gente vai perder o resultado, a gente não vai ter o resultado esperado. Então não é que seja uma religião comer alimento light pelo resto da vida, mas claro que quanto mais a gente conseguir melhorar o estilo de vida, o estilo de alimentação, melhores resultados a gente vai ter, melhor manutenção do peso atingido a gente vai ter e melhor saúde com certeza vamos atingir com isso. Uma outra pergunta, no que consiste a cirurgia bariátrica? Então, nós temos à nossa disposição muitas técnicas de cirurgia bariátrica. A cirurgia mais clássica, que é feita há mais de 50 anos, é o bypass gástrico, o famoso Capella, que fazemos uma diminuição do volume do estômago. Então o estômago fica de um tamanho de aproximadamente 50 ml e fazemos associado a isso um desvio intestinal de mais ou menos 2 metros que vão dar o estímulo metabólico. Então nós temos uma técnica mista que faz restrição, faz com que o paciente coma menos e tenha uma saciedade precoce, e uma técnica que faz um desvio intestinal, que é uma parte desabsortiva. Então
não é um desvio intestinal importante a ponto do paciente fazer desnutrição, mas ele é suficiente para que tenha um estímulo metabólico bem importante e libere uma série de hormônios intestinais que vão agir no controle das comorbidades e também ajudar na perda de peso. Temos técnicas que mexem só no estômago, hoje em dia a técnica mais feita do mundo, chamada de sleeve ou gastrectomia vertical, que não faz desvio intestinal, mas também age em hormônios. O principal deles é a grelina, então a gente tira uma parte do estômago, que é o fundo gástrico, que é das células produtoras de grelina. Então nós temos saciedade precoce e também temos um bom efeito na perda de peso, né? Atingindo praticamente o que o bypass também atinge, mas cada paciente vai ter uma indicação baseada no seu quadro clínico de que técnica vai se encaixar melhor. E temos técnicas até mais agressivas que hoje em dia se faz menos porque são para pacientes mais obesos, com uma necessidade maior de perda, que é, por exemplo, o duodenal switch, que faz a mesma técnica que a gente faz no sleeve, mas faz um desvio intestinal maior, uma técnica com essencial desabsorção, faz bastante desvio intestinal, então era feito para grandes obesos. E temos também técnicas de cirurgia metabólica, que são técnicas que são mais novas, que têm foco em melhora do diabetes, por exemplo. Temos grupos no Brasil que fazem com excelentes resultados, com cura do diabetes acima de 90%. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso depois, sobre as pessoas não obesas que até têm indicação de fazer cirurgia bariátrica. Como é o preparo para a cirurgia bariátrica? Nós temos sempre uma equipe multidisciplinar que cuida desse preparo do paciente. Então o paciente, a partir do momento que ele tem indicação, ou seja, que ele é um paciente com obesidade mórbida e que tem uma falência do tratamento clínico, isso é importante, então não se opera qualquer paciente de obesidade mórbida, ele precisa sim estar bem preparado e bem estratificado para essa necessidade. Então envolve uma equipe multidisciplinar que consiste no cirurgião bariátrico, no clínico, né, ou no endocrinologista, ou no nutrólogo, ou mesmo no clínico especializado em tratamento de obesidade, a equipe da nutrição e a equipe da psicologia. Então nós fazemos um protocolo de avaliação inicial, que pode ser de 1 mês, de 2, de 6, conforme a necessidade do paciente, e depois de todo esse preparo, de toda a avaliação de exames, avaliação cardiológica, de risco cirúrgico, que nós vamos encaminhar o paciente para a cirurgia, também desenhando com ele o cuidado do pós-operatório, que é bem importante, com toda a equipe profissional, para que ele tenha o melhor resultado possível aí com o procedimento que vai se submeter. Apenas pessoas obesas podem fazer a cirurgia bariátrica? Então essa é outra dúvida, um tema bem importante que estava em discussão até esse mês na Agência Nacional de Saúde, e nós temos sim hoje em dia o que a gente chama de cirurgia metabólica. Então, como a cirurgia bariátrica já tem como vocação melhorar muito as doenças associadas, ou seja, o diabetes, a hipertensão principalmente, muitos estudos em cima desses resultados foram feitos e se chegou à conclusão que cirurgia bariátrica é um tratamento efetivo para a cura do diabetes. Então, quando nós falamos de cirurgia bariátrica, falamos em cirurgia para curar diabetes. E não é qualquer paciente diabético que faria uma cirurgia bariátrica, tem alguns critérios para isso, que são até importantes em uma outra oportunidade nós detalharmos, mas o que nós temos hoje em dia são dados muito objetivos de pacientes com IMC entre 30 e 35, que a princípio não são obesos mórbidos, mas que sim, se submetendo a um procedimento bariátrico, tem uma chance de cura do diabetes muito alto, acima de 80%. Então, cada caso tem que ser bem analisado e muito bem avaliado, porque temos aí um número muito grande de diabéticos no Brasil e no mundo e que podem se beneficiar muito desse tratamento, claro, de novo, com toda a equipe multidisciplinar, com um endocrinologista, isso muito bem documentado e fundamentado, mas são opções aí e são horizontes que nós precisamos oferecer para os pacientes aí com excelentes resultados e uma chance de controle dessa doença tão grave aí, com tantas complicações e mortalidade alta. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você quer saber mais sobre o tema, nós temos uma equipe à disposição aqui na MMI
E se você tem algum conhecido, se você sofre desse problema ou precisa de uma indicação de algum profissional, ficamos à disposição para qualquer dúvida.